Século News edição especial está começando com as notícias da igreja dessa semana. A gente vai falar sobre solidariedade, ecumenismo, cinema. Tem a história de uma garotinha de 5 anos que conseguiu uma bênção do Papa Francisco. E tem notícias também da nova exortação apostólica do Papa, Amoris Laetitia. Esse documento foi publicado essa semana e traz orientações sobre a família. E mais do que isso, sobre a alegria do amor na família. Um dos capítulos é dedicado só aos casais de segunda união. O Papa estende a mão para os divorciados e casados novamente que desejam se reconciliar com a Igreja. Por terem quebrado as promessas do primeiro casamento, por exemplo, eles não podem receber a comunhão, a catequese ou serem padrinhos. No entanto, o Papa não quer fechar a porta àqueles que sinceramente desejam retomar os sacramentos, que o divórcio não permite. O Papa pede que padres e bispos enfrentem essas situações com uma resposta construtiva e ajudem a integrar cada caso à Igreja com o seu próprio senso de medida. Ao longo do texto, há muitos convites para apreciar a importância da consciência pessoal, que avança em conversas com o padre. O Papa Francisco diz que isso não significa que a Igreja deve dar o mesmo peso a todas as situações. Naturalmente, se alguém ostenta um pecado objetivo, como se fosse parte do ideal cristão, ou quer impor algo diferente do que a Igreja ensina, ele ou ela não pode, de modo algum, ter a presunção de ensinar ou pregar aos outros. Esse é um caso de algo que o separa da comunidade. O Papa dá vários exemplos. Ele diz que não é a mesma situação para aqueles que foram abandonados ou para aqueles que traíram e abandonaram seu parceiro ou parceira. O Papa Francisco recorda que, uma vez que o grau de responsabilidade não é igual em todos os casos, as consequências ou efeitos de uma regra não precisa necessariamente ser sempre o mesmo. O Papa leva em consideração as boas intenções daqueles que falam em consciência e procuram ajuda espiritual, sem tentar colocar os seus desejos acima do bem comum da Igreja. É por isso que ele convida os divorciados que estão interessados para falar com o padre e adverte que eles não podem sempre encontrar neles uma confirmação de suas próprias ideias ou desejos, mas certamente vão receber alguma luz para ajudá-los a compreender melhor a situação e descobrir um caminho para o crescimento pessoal. Este é apenas um dos 9 capítulos da exortação apostólica inovadora, chamada Amoris Laetitia, na família, na qual o Papa pede que a Igreja não se canse de promover a beleza do matrimônio cristão e trabalhe para ajudar os casais a manterem felizes as suas promessas. Além da proposta de integração dos divorciados em uma nova união na Igreja, Amoris Laetitia apresenta abordagens criativas para o namoro, a vida dos casais e a educação dos filhos. Com este documento, o Papa quer mostrar os atrativos da proposta cristã no matrimônio e na família. Ele pede à Igreja e aos católicos para não perderem a oportunidade de conquistarem isso. Como exemplo, o Papa cita que a comemoração do Dia dos Namorados, em alguns países, é mais aproveitada pelo comércio do que pela Igreja. O Papa propõe aos casais que se falem com honestidade e profundidade. Ele diz que, embora não pareça, muitos casais se casam sem conhecerem realmente um ao outro. Eles se alegram com a companhia do outro, fazem coisas juntos, mas sem enfrentar o desafio de revelarem-se a si mesmos e descobrirem quem a outra pessoa é verdadeiramente. Ele dedicou vários trechos para dar dicas de como viver a vida com qualidade. Ele propõe que os casais se deem um beijo de bom dia, esperem a porta para receber o outro, viajem juntos, dividam as tarefas domésticas e quebrem a rotina com uma festa. Ele também ensina como ter paciência, superar o ciúme, aprender a perdoar e dedicar tempo aos sogros. Muitos se surpreenderam com o tom positivo que o Papa usou para escrever sobre a sexualidade. Ele definiu como um presente maravilhoso de Deus, que precisa ser cultivado e conduzido para prevenir o empobrecimento do seu autêntico valor. O Papa Francisco falou firmemente contra o pouco envolvimento do homem em casa. Ele afirma que pais são frequentemente presos a si mesmos e aos seus trabalhos, e às vezes em sua realização individual, que negligenciam a família. A presença do pai é também impactada pelo tempo dedicado às comunicações e à tecnologia da distração. O Papa pede aos pais que preparem seus filhos para reconhecerem e enfrentarem os perigos, mas sem controlá-los. Porém, os pais precisam considerar a que eles querem que seus filhos sejam expostos.
E isso significa necessariamente preocupar-se com quem está fornecendo o entretenimento dos filhos, quem está entrando em suas salas através da televisão e dispositivos eletrônicos, e com quem eles estão passando o tempo livre. Em uma jornada real pelos estágios do casamento, o Papa relembra da época em que a aparência muda. Ele disse que nós amamos a outra pessoa por quem ela é, não simplesmente pelo seu corpo. Apesar da idade do corpo, ainda expressa a identidade pessoal que, em primeiro lugar, ganhou o coração. E a exortação foi apresentada no Vaticano em um clima de muita expectativa. Amores Letícia é o resultado de 2 sínodos sobre a família. A sala estava cheia, com muita curiosidade e grande expectativa. Esse era o ambiente que foi apresentada no Vaticano a exortação apostólica do Papa Francisco, Amores Letícia. Depois de 2 anos consecutivos de sínodo sobre a família, o Papa escreveu um documento completo que vai além da discussão artificial sobre a incompatibilidade entre doutrina e misericórdia. Em Amores Letícia, há inovação e continuidade. Para mim, este documento traz novidades autênticas, mas não uma ruptura. Junto ao arcebispo de Viena, também apresentou o documento o cardeal Lorenzo Baldisseri, secretário-geral do Sínodo dos Bispos, que destaca uma chave importante para interpretar a exortação. Ninguém pode ser condenado para sempre, porque esta não é a lógica do Evangelho. Eles observam que a grande novidade vem do conceito de discernimento. Cada questão da consciência deve ser resolvida em particular entre o envolvido e um sacerdote, especialmente nos casos mais delicados, como pessoas divorciadas em uma nova união. Estamos falando de um processo de acompanhamento e discernimento que orienta os fiéis para a consciência de sua situação perante Deus. O discernimento acontece através do diálogo entre o sacerdote e o foro interno. Eles destacam que, acima de tudo, Amores Letícia é um convite a imaginar o matrimônio como um projeto desejável e não como um fardo a ser carregado durante toda a vida. Estamos chamados à formação da consciência, não à mudança dela. Lembram que não há uma receita única, mas que, ao mesmo tempo, os casos particulares devem ser considerados, mas não transformados em uma regra geral. Ainda no Vaticano, uma menina de 5 anos conseguiu realizar um sonho. Ela viajou com a família dos Estados Unidos para a Itália na esperança de encontrar e pedir uma bênção do Papa. E ela conseguiu. Este foi o momento. Lizzie Myers, de 5 anos, cumpriu seu sonho de conhecer o Papa Francisco. Dentro de alguns anos, a pequena vai perder completamente a visão e a audição por causa de uma doença genética rara. E por isso, o Papa abençoou ternamente os olhos e ouvidos. Lizzie lhe deu um presente. Esta pequena caixa com um pedaço de meteorito. Depois, Francisco cumprimentou os pais da menina, que também foram convidados a orar por ele. Ele fez uma pergunta à irmã de Lizzie. Steve e Christine, pais de Lizzie, recordaram emocionados este momento inesquecível. Eles explicaram como se sentiram neste encontro. Assim que o Papa se aproximou de onde estava Lizzie, senti uma enorme paz. Não sei nem como explicar. Viemos à procura de recordações inesquecíveis para Lizzie, algo que sempre vai lembrar quando tudo mudar para ela. Mas o que encontramos? Temos visto muitos milagres e eu acredito que o o Papa fez por ela, se houver um milagre, será porque hoje passamos aqui. Desde o início de tudo isso, foi a primeira vez que eu senti paz. Daqui a alguns dias, eles vão voltar para os Estados Unidos após essa incrível experiência. Eles disseram que vão continuar mostrando o mundo para Lizzie antes que seus olhos deixem de ver e ouvidos parem de ouvir completamente.
Você vai ver a seguir um exemplo de solidariedade que vem da Grécia.